Salmo 103. Vamos participar dos cultos aqui no Brasil, pela internet lá, mas estávamos ansiosos por ter esses momentos com a igreja, de poder ver os irmãos, de poder ter comunhão com os irmãos. Salmo 103. Diz assim a palavra do Senhor para nós: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados, que cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e de compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a árvore. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com que os tem. E como o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como o Pai tem compaixão do seu Filho, assim o Senhor tem compaixão dos que temem. Pois Ele sabe que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Nem se sabe mais o lugar que se ocupava, mas o amor leal do Senhor e o seu amor eterno está com que os temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, e com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras, todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Amém? Vamos só fazer mais um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, e de poder estar aqui na tua casa com o teu povo, com a tua igreja, o povo que o Senhor escolheu, aquele que o Senhor resgatou das trevas e trouxe para a luz. Nós te agradecemos por essa bondade. Que nesse momento, nessa noite, o Senhor possa falar aos nossos corações através da tua palavra, nos guiar por caminhos fiéis e eternos, para a tua palavra sempre nos guia. Nós te agradecemos pelo poder e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa noite eu gostaria de falar um pouco sobre meditando na palavra de Cristo. Falar um pouco sobre meditar na palavra de Deus, na palavra de Cristo. Nós sabemos que no plano da redenção, toda a palavra de Deus, de Gênesis 1 ao Apocalipse, toda a palavra de Deus, ela manifesta tremendamente a verdade para a salvação de todos os seres humanos, de todo aquele que crê, ou seja, no corpo de Cristo, a qual Cristo morreu, a qual foram escolhidos desde a fundação do mundo. E toda a palavra do Senhor, toda a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, justa, perene, e ela precisa cada vez mais estar em nossas vidas. E nós, como servos do Senhor, e nós, como pessoas que estamos caminhando em momentos difíceis da igreja, em momentos difíceis da humanidade, em momentos difíceis das nossas próprias vidas, nós necessitamos caminhar nesse processo da meditação e da oração na palavra do Senhor, com base na palavra do Senhor. Nós sabemos que os salmos são os salmos de Deus e são orações. Toda a Bíblia é Deus falando conosco, inclusive nos salmos. Os salmos também é Deus falando conosco.
Só que são orações, né? São orações, ou seja, como pode ser esse Deus falando conosco, mas são orações, e na oração nós falamos com Deus. Nos Salmos estão as orações a qual Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos, com clareza, orar em verdade, orar certo, orar com sinceridade, orar com precisão. Porque nós não podemos, deixar entrar pelo pensamento nosso que é possível que a nossa alma ela se derrame na presença do Senhor de uma forma pura, plena, sincera, completa, porque não é possível isso. Todo ser humano precisa de Cristo para entrar nesse caminho da oração e entrar nesse caminho de falar com Deus com sinceridade e precisão. Sem Cristo é impossível que a minha alma realmente ore aquilo que eu realmente necessito. E nos Salmos nós encontramos isso. Os Salmos são as orações de Cristo. É o que Deus deixou para nós, o que Ele gostaria e quer ouvir de nós nas nossas orações. Então, sem nenhum medo, nós em todos os Salmos, existe tudo o que nós precisamos para orar em toda a nossa vida. Todo ser humano vai encontrar a verdadeira oração que ele precisa orar nos Salmos. O que quer dizer isso? Porque é a palavra do Senhor, é aquilo que Deus deixou para nós. Ao meditarmos e orarmos na palavra do Senhor através dos Salmos, isso vai trazer verdadeiramente para nós algo real nas nossas orações. Porque nós confundimos muitas vezes nas nossas orações, pela nossa dificuldade, pelas nossas falhas, confundimos céu e terra, homem e Deus, falamos com Deus como se Ele fosse homem, falamos como Deus, como nós, como Deus e Ele como homem, nós confundimos as coisas. E no Salmo, com clareza e com precisão, o Senhor nos instrui a maneira correta de nós orarmos. A maneira correta de você derramar a sua alma, o seu coração na presença do Senhor. Porque devido, infelizmente, ao pecado, toda a nossa oração ela está comprometida, se ela vem direto do nosso coração. Mas quando ela atravessa pela palavra de Deus, o Senhor nos dá clareza e aquilo que realmente a nossa alma necessita, aquilo que realmente a igreja necessita, aquilo que realmente o nosso irmão necessita, aquilo que realmente o nosso país necessita, aquilo que realmente todos necessitamos. E quando nós meditamos nesse Salmo, Salmo 103, nós nos deparamos aqui claramente, e a primeira pergunta que nós temos que fazer com esse texto é: para quem o salmista está orando? E para quem que ele está se dirigindo? Né? Para quem ele está falando aqui? E aí a gente começa a ver o primeiro verso, bendiz o Senhor, ó minha alma. Para quem que o salmista está falando aqui? Ele está falando com a sua alma. Ele diretamente não está falando com Deus, pode reparar. E todo o texto é assim. Ele vai falar simplesmente algumas partes, ele vai falar com anjos e alguns poderosos aqui, mas depois é tudo ele falando com a sua própria alma. Ele falando consigo mesmo a respeito de todas as bênçãos, de tudo o que Deus tem feito por ele. A oração, a disciplina, quando a gente se depara com esse texto, a maioria dos pastores, o que eles dizem para nós? Eles dizem o seguinte, que isso aqui é a introdução à oração. Antes de começar a orar, nós precisamos entender uma disciplina espiritual que chama meditação, que nessa meditação você prepara o seu coração para orar. Você prepara o seu coração para falar com Deus e para dizer as coisas que realmente você necessita. Por isso o salmista ele invoca ao Senhor e diz o seguinte: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Em algumas versões diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Na minha versão diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiga ao Senhor todo o meu ser. 2, bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. E aí ele começa a relatar. É ele quem perdoa os seus. Ele vai relatando detalhadamente todas as coisas que Deus realizou para ele. E ele está falando tudo isso, por exemplo, no texto, só para a gente entender, ele está dizendo o seguinte, ó, lá no 13 ele diz assim, no 14 ele diz assim, pois ele sabe do que somos formados. Por que ele está falando isso? Ele sabe do que estamos formados. Por que ele está falando isso? Ele está falando, não está falando com outra pessoa, ele está falando consigo mesmo.
ele está realmente ensinando o seu coração, ensinando a sua própria vida, meditando naquilo que Deus realiza na vida dele. O que Deus, nessa noite assim, o que eu quero deixar bem claro para os irmãos, e vou dar alguns exemplos claros, é nesse momento da meditação que nós temos. Como que nós podemos meditar no Senhor melhor? Como nós podemos, nesses dias tão difíceis, crescer no caminho da oração? Orações que nós podemos sentar, podemos ajoelhar, podemos caminhar, mas que a palavra de Deus esteja nas palavras que nós vamos proclamando a Deus, que as verdades do Evangelho estejam no que nós vamos proclamando a Deus. Então, o que nós queremos nessa noite é realmente falar algumas coisas muito, muito práticas sobre meditar na palavra de Deus e meditar na palavra de Cristo. Tem um livro de um pastor que chamava Dietrich Bonhoeffer, e ele fala exatamente o seguinte, que nos Salmos é Cristo orando. É o próprio Cristo, ele vai nos ensinando a orar aqui. E quando você vai para o Novo Testamento, para os Evangelhos, você vê essa realidade. Cristo, se você vai vendo Cristo falar, ele vai sempre falando do quê? Dos Salmos. Exemplos claros que temos ele na cruz, exemplo claro que temos ele no Getsemane, exemplo claro que temos ele na tentação. Em todo momento ele vai trazendo a memória, ele vai trazendo as verdades das orações. Davi, quando ele está orando aqui, e muitas vezes ele ora messianicamente, e 72 salmos é dado a Davi, ele está orando claramente aqui, coisas que ele ora, é Cristo orando através dele, é Cristo orando ali com ele, né? Então, quando nós oramos os salmos, quando nós paramos para meditar nos salmos, quando nós oramos os salmos, ó, bendiz a minha alma, ensinando a nossa alma a louvar, a agradecer ao Senhor, e nós vamos lendo esses textos dos salmos, é ler mesmo, a ideia é ler mesmo. E quando vamos lendo, nós estamos orando com Cristo, nós estamos orando a oração de Cristo. E quando nós deparamos com esse momento, é muito, muito, muito interessante para nós. E a primeira coisa que a gente quer colocar bem claramente, que é separar algo importante para nós, é que ele fala assim, ó, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Essa palavra esqueça que ele está falando aqui, não é uma questão de esquecer aqui na cabeça. Não é esse, esqueci, fui no mercado para comprar óleo e sal, esqueci o óleo e o sal e trouxe o macarrão. Não é esse pensamento de esquecer as coisas da cabeça, chegar lá na cozinha, vou fazer uma coisa, o que eu vim fazer aqui? Né? Esqueci. Não é esse esquecimento da mente, não é esse esquecimento intelectual, não é esse esquecimento do pensamento, quem aqui não sabe que Jesus morreu por nós na cruz? Todo mundo sabe. Quem aqui não sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados e nos levou a Deus novamente para nos trazer aliança? Todos nós sabemos. Mas qual é a diferença desse texto aqui? Não é que isso o Evangelho vai dizer isso para nós lá na frente também. Não é que ele está dizendo para você esquecer aqui na mente. Ele fala, não se esqueça, ó minha alma. É a alma da gente que tem que lembrar. Quando as coisas ficam aqui na mente, não evolui para nada. Nós não praticamos, nós só conhecemos aqui dentro, nós só sabemos o quadrado, nós só sabemos o que é. Mas quando vem para a nossa alma, para nosso coração, para fazer parte da nossa existência, aí as coisas começam a mudar. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Quando você traz da mente para o coração, é esse que é o processo, é o momento da meditação. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos esse salmo, nós pensamos o seguinte, olha, não se esqueça, minha alma, de nenhum dos benefícios. Amém? A gente vai lá e ora depois, Senhor, não me deixe esquecer de nenhum dos seus benefícios. Você saiu da leitura, do intelecto, para a oração, que é pedir já para que aconteça na sua vida. Você pulou uma disciplina espiritual do meio, que se chama meditar antes de orar. Então, quando você pega esse texto, e você traz para a sua alma, e tenta fazer com que, você faz com que isso tenha sentido para você aqui dentro, será que, por que eu não
devo esquecer de nenhum benefício que o Senhor fez por mim. Você começar a fazer perguntas, por que eu tenho que lembrar disso para mim? E isso se dá naquele momento ao qual Jesus diz para você, que você está no quarto com Ele, você fecha a porta e agora você vai orar. E você começa a pensar nas coisas de Deus e dizer, o que isso tem a ver comigo? Eu vou para o céu morar com o Senhor, eu estou caminhando para morar com o Senhor, e essas verdades vão entrando na nossa vida, e vai nos trazendo o quê? Algum conceito, e aquele conceito não, vai trazendo alguma realidade do que Deus tem para nós, que é a paz, que excede todo o entendimento. Em 2 Pedro 1, 8 e 9, diz assim, só para os irmãos entenderem essa separação entre mente e coração, diz assim, 8 e 9 diz assim, Pedro, porque se essas qualidades estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, se nós vamos esquecendo, o que acontece? Nós vamos esquecendo, Pedro vai falar que quando não vai crescendo o que ele está falando ali, a igreja, ele vai dizendo que nós vamos esquecendo das coisas, que nós vamos esquecendo que o Senhor perdoa os nossos pecados. Só que o que é esse esquecimento que ele está falando? É o esquecimento da mente? Quem é que esquece que Jesus perdoa os nossos pecados? Na mente, ninguém. Mas nós esquecemos na alma, no nosso coração, na nossa realidade de vida nós esquecemos. E aí Pedro fala toda vez para nós, olha, lembrem-se. Jesus vai falar para nós, lembre-se. Lamentações vai falar, trazer a sua memória, todas as vezes trazendo o quê? Ao seu coração, à sua alma, todas as benevolências e as benditas bênçãos do Senhor. Lutero, ele estava cortando o cabelo do seu barbeiro, e o seu barbeiro perguntou, o barbeiro dele perguntou, mestre, como você ora? Lutero não falou nada, foi para casa, escreveu um livro para ele. E ele escreveu um livro sobre oração e mandou para o seu barbeiro, de 49 páginas. Imagina se o barbeiro perguntou alguma coisa para ele de novo, nunca mais. E aí ele recebendo aquele livro, e hoje nós temos esse livro, e ao ler o livro, a maior parte desse livro é sobre meditação. É esse período antes de entrar para a oração. E Lutero ele vai nos ensinando a orar nos Salmos, a orar os 10 mandamentos, a orar o Pai Nosso. Ele vai colocando ali para nós como nós devemos orar. E para ele orar, e no livro ele vai relatando, ele faz 5 perguntas para o texto quando ele vai orar. O primeiro é como eu posso adorar a Deus com esta verdade. Antes de orar, então ele pega lá os 10 mandamentos, lê o primeiro mandamento, não tenha outro Deus perante você, e ele começa a perguntar, antes de orar, ele começa a perguntar, como posso adorar a Deus com esse mandamento? E aí ele vai pensando que existe só um único Deus, Criador dos céus e da terra. Ele vai falando para a alma dele, como o salmista aqui. Só existe um Deus que controla todas as coisas e domina todo o tempo, espaço, período, tudo. É dele que domina. Só existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vai meditando. Ele vai falando, como eu posso adorar a Deus com isso? Eu posso adorar a Deus não tendo outros deuses. E ele questiona, será que eu tenho outros deuses na minha vida? Será que eu, no meu momento, começo a orar, será que eu, meditando, será que eu tenho outros deuses na minha vida? E aí ele vai pensando, ponto a ponto, e vai vendo se isso tem realidade na vida dele. A segunda pergunta que ele faz é,
Como eu posso confessar os meus pecados através desse texto? E aí ele lê novamente o primeiro verso, ele vai lendo e vai falando: eu tenho outros deuses na minha vida que têm ocupado meu tempo, que têm ocupado meu espaço. E o que acontece? Os ídolos, o que faz? O que nós fazemos nos ídolos? Os ídolos é aquilo que o nosso coração encontra para ter o quê? Descanso. Para ter o quê? Confiança. Para ter o quê? Para dar a ele o quê? Segurança. E os ídolos vão se dissolvendo. E nesse momento você vai percebendo quais são os ídolos do seu coração que vai te tirando do Senhor Deus que controla todas as coisas. Você vai vendo onde tem os temores no seu coração, quais são os medos, quais são as angústias, e vai direcionando o seu coração às verdades do Evangelho, às verdades de Cristo. E você vai pedindo perdão dos pecados, por quê? Porque nesses momentos você descobre no seu coração que você está cheio de coisas que não deve ter. Isso você nem começou a orar ainda, você só está meditando. A terceira pergunta que ele faz é como eu posso confessar, é como agradecer a Deus. E nesse mesmo versículo ainda ele vai falando: não terá outro Deus além de ti, o primeiro mandamento. Ele começa a olhar e fala: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é Deus, o Senhor me ensina, o Senhor me dá sabedoria, o Senhor me dá graça, dá entendimento. Eu te agradeço porque nesse verso o Senhor eu posso caminhar contigo, eu posso estar perto de ti, eu posso estar na comunhão contigo. Existe comunhão em ti, existe luz, o Senhor se revela para os homens. Eu posso ter amizade do Deus verdadeiro, eu posso ter amizade do Deus infinito, Criador dos céus e da terra. Muitos dizem que não poderíamos ter acesso a Deus porque somos homens, Ele é Deus, não temos nada em comum, mas o Senhor se fez carne, habitou entre nós e agora temos por graça, misericórdia, comunhão contigo. Ele faz depois a quarta pergunta, ainda no primeiro verso: o que preciso fazer para realizar isso na minha vida? O que preciso fazer para afastar os ídolos? E ele pensa, internaliza isso e vai colocando essas verdades de Deus no seu coração, tirando do conhecimento, porque todos nós conhecemos o primeiro mandamento, mas ele vai fazendo com que aquele mandamento saia daqui e venha para o coração. Isso é meditação. E Lutero fala que depois que ele sente que essas verdades começam a ter peso em seus corações, que começa a ter peso, essa verdade tem peso no coração dele, quando ele vê que isso é verdade aqui para a alma dele, ele começa a orar. E aí a oração dele já sai limpa e purificada pela palavra de Deus. E qual é a oração que ele vai ter agora? Ele vai ter oração de agradecimento, oração de adoração, vai ter oração que vai fluir do Espírito Santo de Deus, porque foi limpo. Ele está orando com Cristo, ele está orando as verdades do Evangelho, ele está orando as verdades da palavra de Deus. Bem simples, irmãos, para nós nessa noite. Existe uma disciplina espiritual que dizem que é o que dá, né? Os pastores vão dizer para nós que é uma disciplina do meio, que é a meditação. E nesses momentos difíceis que estamos, precisamos usufruir dessas verdades, usufruir dessa disciplina, para que a nossa alma se sinta abastecida por aquilo que é verdadeiro. Não criarmos poças rotas para matar a nossa sede, cheio de lama, água suja, porque existe a fonte de água limpa que vem do próprio Deus, e daquele que participa disso toma esta água, não voltará a ter sede, mas a sua alma ficará saciada. Os ídolos deste mundo, irmãos, nos dão angústia. Como vemos gente, pessoas, e às vezes até eu me sinto perdido e angustiado. Mas a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Ela é verdade, ela é água pura, cristalina, para que a gente possa usufruir e beber dela
de graça. Quem tem sede, vinde a mim e beba de graça. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Não existe um coração que ora a Deus de maneira voluntária, pura e sincera. A Bíblia diz que nós precisamos de Cristo. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. E ao participar desse pão maravilhoso, dessa comida maravilhosa, o Espírito de Cristo está em nós, fazendo que as bênçãos de Cristo enchem as nossas vidas. E nós vamos tendo essa bênção da glória do Deus imanente e espiritualmente em nós. Jesus no Getsemane, ele ora a Bíblia, ele ora os Salmos. Jesus na cruz, ele ora os Salmos. Em Lucas capítulo 24, verso 44, a partir dele diz: os Salmos testificam de mim, assim como os profetas, assim como as Escrituras. Mas está lá, os Salmos testificam de mim. Precisamos usufruir desta bênção que nós temos. Em tempos difíceis, de desespero, a quem você recorre? O que vem à sua mente? O que vem à minha mente? Na mente de Cristo vinham as Escrituras, a verdade de Deus. No momento de maior angústia, que veio a Cristo? Veio a palavra de Deus, veio a Bíblia, veio os Salmos. Ele falou o Salmo 22. E nós? Por que não vem a palavra nos momentos de desespero para nós? Porque nos falta essa disciplina do meio, que é a meditação. Fazer com que as coisas saiam daqui e desçam para cá. E o Espírito de Cristo, ele faz fluir isso. Porque essa é a vontade de Deus para a igreja dele. Que a igreja dele tem comunhão com ele. Se os irmãos estiveram atentos ao culto, tudo está voltado para isso. O Deus que amou, que nos ama, que quer ser nosso amigo e que quer ter essa comunhão conosco. Assim como eu e o Senhor somos um, Pai, eu quero também que eles sejam um conosco e um com eles. Essa é a oração de Deus para nós. E essa é a grande bênção que Deus tem para nós. A sua palavra, limpa e clara como um cristal. Amém, meus irmãos? Amém. Eu espero que tenha sido claro e que o Senhor fale melhor aos seus corações. Mas é super prático. Super prático. Eu gostaria que fosse essa noite. Algo para a gente usufruir da graça de Deus para nós. Medite na palavra de Deus.